Todos têm o direito de pertencer, isso é uma lei natural e universal. Quando a gente olha para a ciência da emoção, a primeira necessidade básica do ser humano é a necessidade de pertencimento. Você vê como as coisas estão conectadas uma com as outras. A maior necessidade do ser humano é a necessidade de pertencimento. E não por um acaso, essa é uma das leis naturais universais do amor, o pertencimento. E quando a gente vai para a questão do pertencimento, a gente colhe muita quebra desse princípio por questões de sociedade, por questões de aparência. Como assim? Um exemplo, meu pai, casado com a minha mãe, minha família, né? Eu, meu pai, meus irmãos, família linda lá do comercial da margarina. Só que meu pai teve uma outra família. E meu pai, nessa outra família, em paralelo, não é segunda família, não, é em paralelo, ele teve lá 5 filhos. E esses 5 filhos do meu pai, o meu pai não conta pra gente. Ele não fala, Alessandra, além dos seus irmãos que você conhece, você tem mais 5 irmãos que têm o mesmo sobrenome que você, que têm o mesmo sangue paterno que você. Ele não conta, porque isso é um escândalo, porque isso é errado. Porque isso é anti-religião, isso é anti-sociedade, isso é anti-legislação da maioria dos países. A maioria dos países não aceitam mais de um casamento ao mesmo tempo. E aí eu não estou entrando aqui que é certo ou errado, tá, gente? Eu estou falando do que acontece na prática. E aí, por isso, meu pai, ele exclui do sistema familiar esses 5 irmãos. Isso é uma quebra de lei que vai quebrar ele de uma forma que ele não vai conseguir ficar de pé. Alessandra, mas não é a sua família. Não é o seu sistema. Gente, é o sangue do meu pai. Como não é meu sistema? Alessandra, mas é errado. Ele traiu. Ele teve 2 famílias ao mesmo tempo. Ok. Mas é o sangue do meu pai. É o meu sangue. É meu sistema familiar. Não, Alessandra, mas seu sistema familiar é você, seu pai e seus irmãos que vivem ali na mesma casa. Não. Meu sistema familiar é o sangue. É o clã. Esses outros 5 irmãos, como exemplo, né? Eles fazem parte do meu clã. Só que eles foram excluídos. Por que eles foram excluídos? Porque meu pai entende que fez errado, porque meu pai entende que é fora da lei, meu pai entende que é fora da religião, porque meu pai entende que vai ser excomungado da igreja católica, que vai ser expulso da igreja evangélica. Meu pai entende que ele pode ser processado por alguém de acordo com a legislação do país. Ah, Alessandra, você está dizendo que o correto é o seu pai pegar esses 5 filhos e trazer para o convívio da família? Não, não necessariamente. Mas o correto seria o pai sentar com a família, com os filhos e falar: filhos, eu tenho mais 5 filhos. Vocês têm mais 5 irmãos por parte de pai. Esse é o correto. Ah, mas vai trazer transtorno. Ah, mas vai ter que dividir herança. Ah, porque vai ser briga com a herança. A lei não tem nada a ver com isso. A lei não olha para isso. A lei não olha para questões do ego, que vai ficar ferido. A lei não olha para questões financeiras, que vai ter que dividir patrimônio. A lei não olha para questões religiosas, que vai ser expulso, que vai ser excomungado. E eu não estou falando, gente, não estou fazendo nenhum julgamento de valor de certo ou errado. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é a lei. A lei não olha para nada disso. Então, o correto seria o pai chegar para os filhos e falar: você tem mais 5 irmãos, mais 10 irmãos, mais 20 irmãos. E não necessariamente teria que conviver, não necessariamente teria que colocar dentro de casa e viver todo mundo como uma família feliz, não necessariamente. Mas incluir
numa postura interior, numa postura interna, sim, teria que incluir. E se não há essa inclusão, há uma quebra de lei e há, então, uma quebra do equilíbrio, há uma quebra do fluxo normal. E isso vai trazer consequências. Pensa no que uma pessoa excluída pode sentir. Quais emoções negativas essa pessoa excluída pode ter? E aí eu faço uma pergunta. Ela não sabe da outra família, ou seja, ela não sabe que está sendo excluída. Ela não sabe, ó, aqui, mas aqui ela sabe. No inconsciente dela, ela sabe. Alessandra, como ela sabe? Sente, sente. E aí ela sente alguma coisa que ela não sabe explicar o que que é. Ela tem um desequilíbrio, ela tem uma dor, ela tem algo que ela não sabe explicar o que que é, mas ela sente que ela está sendo excluída. Quem é o responsável por essa exclusão? O responsável por essa exclusão vai ter consequência. E a pessoa que está sendo excluída, ela vai ter consequência, sabendo que está sendo excluída ou não. Agora, digamos que eu seja a filha desse outro casamento e eu saiba que eu estou sendo excluída. E eu busque conhecimento emocional, científico e etc., para eu diluir isso dentro de mim, para eu trabalhar isso dentro de mim. É a única chance que eu tenho de não arcar com as consequências dessa exclusão. É eu buscar conhecimento e eu aplicar tudo dentro de mim. É a chance que eu tenho. Agora, quantas pessoas têm essa oportunidade de buscar tanto conhecimento e de fazer tanta auto-aplicação? Qual é uma outra grande solução para isso, gente? Que é uma solução para tudo na vida, tá? É a espiritualidade. Quando você tem um encontro ali com a sua espiritualidade, pode ser que cure tudo e qualquer coisa. O que você sabe que existe e o que você não sabe. Mas isso a gente sabe que é o mínimo, né? Que é a minoria. Essa questão do pertencimento, ela é muito séria quando a gente fala no âmbito familiar, porque quantos e quantos homens do passado mantinham duas, três famílias e um não sabia da outra? Quantas consequências a gente tem hoje nas pessoas, nos casamentos, nas empresas, nos relacionamentos de forma geral, que a pessoa está sofrendo a consequência disso e ela não sabe. E ela não sabe. E aí, de novo, não estou dizendo que eu concordo, que eu não concordo, que está certo ou que está errado. Mas vamos supor que um homem vá para um segundo casamento, ou para um terceiro casamento, ou para um quarto casamento. Essa esposa do quarto casamento, a lei do pertencimento diz que ela tem que reconhecer a terceira esposa, a segunda esposa e a primeira esposa. Ela tem que reconhecer, ela tem que ir lá conhecer e bater papo? Não, não. Ela tem que ter uma postura de hierarquia, sabendo que ela não é a primeira, ela é a quarta esposa, e uma postura de pertencimento. Porque aquela primeira esposa é a primeira esposa. Ela não é. Ela não é. Ela tem que ter esse reconhecimento. Ela tem que ter essa posição de que eu não pertenço ao lugar de primeira esposa. Então, a nível de hierarquia, a primeira esposa é maior do que eu. A nível de pertencimento, eu tenho que incluir essa mulher como alguém que tem uma posição mais importante do que a minha. E aí, eu que sou a esposa do quarto casamento, eu tenho que reconhecer esses filhos dos casamentos anteriores e eu tenho que incluir esses filhos dos casamentos anteriores nesse sistema familiar. São os filhos do meu marido, não são meus filhos,
mas são os filhos do meu marido. Significa que essa quarta esposa tem que trazer todo mundo para casa dela? Não. É um posicionamento interno. Ela tem que reconhecer, ela tem que respeitar, ela tem que incluir. Não pode falar mal, não pode criticar, não pode falar, você tem que dar para mim, não pode dar para ela. Você tem que dar para os nossos filhos, você não pode dar para os filhos da outra. A outra? A outra é a primeira esposa. Entende que até a forma da gente falar, a gente está quebrando um princípio, a gente está quebrando uma lei? Você não pode, você não tem que priorizar a outra, você tem que priorizar a mim. Vai ser quebrada já já, gente. Vai ser quebrada já já. Ah, Alessa, mas você não sabe. Eu conheço lá a quarta esposa que tá linda, maravilhosa, de unha desse tamanho, de cabelo, não sei o quê, e viajando e não sei o quê, e não sei, feliz da vida, muito feliz. É, eu te garanto que não. Eu te garanto que não. A aparência engana muito. As aparências enganam, eu te garanto que não. Por que que eu te garanto? Porque eu conheço lei. E as leis não têm erro. Então, gente, essa questão do pertencimento é muito delicada. Muitos sistemas familiar teve ou tem alguém que roubou, que fez uma coisa muito errada, que ninguém concordou, e aí essa pessoa simplesmente ela é excluída do livro da família, do álbum da família, ela é excluída do. Como é que é aquele negócio que a gente diz que os bens vão para quem? Esqueci. Testamento. Testamento. Ela é excluída do testamento. Essa exclusão, ela sai caro demais. E aí a situação ainda vai aprofundar. Se eu tive, por exemplo, uma avó excluída, digamos que a minha avózinha lá, muito decente, muito comportada, pulou a cerca. E olha que absurdo, né? Traiu o meu avô. Naquela época, isso era inadmissível. Então, por conta disso, ela foi excluída da família. Ela foi lá morar com o namorado dela e ninguém nunca mais falou dela. E o meu avô não citava, e o meu pai, os meus pais, ninguém citava nada da minha avó, porque é como se a minha avó não existisse, porque ela fez uma coisa muito feia, muito errada. E aí eu não posso nem ouvir falar dela, porque imagina, é um mau exemplo para mim. Então eles decidiram excluir minha avózinha, ok. Em algum momento, tudo isso é um sistema. Nós somos continuidade, lembra? Por isso que essa aula de hoje está no dia de hoje, porque nós aprendemos lá atrás que nós somos continuidade. Esse desequilíbrio, ele tem que ser equilibrado de alguma forma. Ele tem que ser equilibrado em algum momento. Eu, como neta, como bisneta, como tataraneta, eu posso, de alguma forma, sofrer a dor dessa minha avó, dessa minha bisavó. A minha avó, a minha bisavó, ela sofreu muito porque ela foi excluída. E eu, de alguma forma, eu sinto a dor da exclusão. Porque o sistema, de alguma forma, ele tem que ser equilibrado. Ele vai ser equilibrado de algum jeito. E esse jeito pode ser, por exemplo, eu sentir essa dor. E aí, por que eu? Por uma série de características, vamos supor, eu tenho 10 irmãos, nós somos 10, tenho 9 irmãos, nós somos 10, por exemplo. Por que que eu sinto e meus outros irmãos e irmãs não sentem? Isso tem uma série de características mais aprofundadas, tá? Mas poderia ser qualquer um. E aí eu sinto uma dor que eu não sei nem o que que é. Eu não fui excluída, quem foi excluída foi minha avó, mas eu sinto a dor da exclusão. E isso é algo que, no tempo atual, por exemplo, está trazendo muita depressão. Porque hoje nós estamos com emocional mais frágil. Então a gente tem mais dificuldade de lidar com as dores.
Isso sempre existiu, isso não é de hoje, isso sempre existiu. Só que hoje nós somos uma geração que tem mais dificuldade de lidar com as dores. E nós somos uma geração que temos muito mais dores, porque nós estamos colhendo muita coisa do passado. O passado está se acumulando e a gente está colhendo muita coisa. E não adianta a gente olhar para isso e falar que isso é justo, que isso é injusto. Não existe isso. Não existe justiça ou injustiça. Existe sistema e o fluxo e ele tem que ser equilibrado. É isso que existe. Quem pediu para falar foi a Renata? Não, isso não recai sobre você, porque essa não é uma responsabilidade sua. Mas o que você tem que fazer internamente é reconhecer que o seu pai tem um primogênito que você não conhece. Não é quem você achava que era. Então, você reconhece isso internamente, você não critica, você não julga, e o movimento natural, se for o caso de você trazer esse conhecimento, isso vem de uma forma muito natural, mas não é sua responsabilidade. Por exemplo, você ser a porta-voz disso para sua mãe. A responsabilidade é do seu pai, não é sua. Ai, que bom. Ou o que doer nessa mãe, na sua mãe, é uma responsabilidade do seu pai, não é sua. Ai, que bom, Alessandra. Entendeu? Porque o seu pai é maior do que você, a responsabilidade é dele. Agora, o que você Entendi. tem que fazer é você internamente dar o lugar de primogênito para esse primogênito que você não conhece e você pode nunca vir a conhecer, tá tudo bem? E se Ah, tá bom. Tá. tá? Obrigada, Alessandra. Nada. Pode falar, Sueli. Encoberta, uma Então, exclusão. existem dois movimentos. Um movimento é quem quebrou a lei vai sofrer a consequência. Então, vamos pegar o Ah, exemplo do pai da Renata. O pai da Renata excluiu. Então, hum, ele vai ter consequência da lei que ele quebrou. tá, tá, Ele pode ter um vazio, ele pode ter depressão, ele pode ter problema financeiro, ele pode ter problema emocional, ele vai sofrer a consequência. tá, Agora, tá. aquele irmão lá da Renata, ele foi excluído, ele pode saber ou não saber, mas ele foi excluído e ele sente a dor da exclusão. Hum, Então, ele sente a dor da exclusão e ele nem sabe muito bem o que que é. Ele supera, ele vai para terapia, ele vai buscar conhecimento de alguma forma, ele vai para a espiritualidade, ele vai se resolver. Ok, tá, resolveu, quebrou ali. Agora, ele não se resolveu com terapia, com religião, com espiritualidade, ele não se resolveu. Ele partiu dessa vida com essa dor, com essa coisa mal resolvida. A próxima geração, que aí está ligada hum, a ele e a esse pai, então pode ser neto, bisneto, tataraneto desse pai, ou pode ser dele, filho dele, neto dele, as próximas gerações, em algum momento isso vai ter que ser equilibrado. Então, alguém da próxima geração vai sentir de alguma entendi, forma. E essa questão da entendi. exclusão, do pertencimento, ela também vai para os filhos abortados, para os fetos abortados. Por isso que a gente ensinou para vocês lá atrás que se houve uma gestação e essa gestação ela foi interrompida em qualquer que tenha sido o mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, oitavo mês, ou se essa criança nasceu e ela veio a óbito, essa criança existiu, ela pertence. No meu caso, eu sou a caçula de 4 irmãos vivos. Se eu estou numa dinâmica de me identificar, eu sou a caçula de 6 irmãos. Eu perdi 2 irmãos que vieram antes de mim, que eu não conheço, não os conheci, né? Foram tudo muito prematuros, não tiveram vida, convivência, etc. Mas como que eu me identifico? Eu sou a caçula de 6. Dois, não, uma expressão que se usa muito, né? Não sei nem se eu concordo com isso, mas é uma expressão, dois não vingaram. Agora, eu, Alessandra, né? Eu, com o conhecimento que eu tenho,
eu fiz todo um trabalho de inclusão dessas duas crianças, que eu sei que foram dois meninos. Então, com o conhecimento que eu tenho, eu fiz todo um trabalho sistêmico de inclusão dessas duas crianças, para que não haja nenhuma possibilidade de exclusão para as próximas gerações. Por quê? Porque a minha mãe me contou isso, mas eu não ouvi isso do meu pai, porque meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Então, eu não sei se o meu pai contaria ou se o meu pai excluiria. E se ele excluísse, ele ia excluir por dor, porque doeu muito ele ter perdido esses dois filhos. Pela história que eu sei, tá, gente? Eu não era nem nascida. Então, pela história que eu sei, doeu muito essas duas perdas. Então, tem uma possibilidade do meu pai ter excluído por conta de tanta dor que ele sentiu. Aí, repetindo, né? Porque eu tenho esse conhecimento, quando isso chegou até mim, eu fiz todo um trabalho de inclusão. Agora, gente, quantas pessoas não têm esse conhecimento? E quantas mães não contam que isso aconteceu? E não é por maldade, gente. Elas não contam porque dói muito, elas não contam porque elas não acham que tem importância. A minha mãe não acha que tem importância. Ela conta porque ela conta tudo, né? Porque é o nosso relacionamento de contar tudo. Mas a minha mãe, ela não sabe a importância disso. Ela não tem o conhecimento do que isso de fato significa. Então, ela poderia não ter contado porque dói muito, ela poderia não ter contado porque ela não vê importância, por vários motivos. Mas o fato é que minha mãe conhecendo ou não conhecendo, alguém conhecendo ou não conhecendo, lei é lei. Eu saiba da existência dela ou não, ela existe e ela me coloca no fluxo ou ela me quebra. Pode falar, Eliane. Eu te vejo. Quando alguém fala assim, eu te vejo, ela está fazendo uma inclusão absoluta. Uma inclusão absoluta. Porque o que é a inclusão? É eu te vejo. E aí, quando a pessoa ela tá ali na dor da exclusão, sabendo ou não que aquela dor é de exclusão, e eu olho nos olhos dela e falo, eu te vejo, gente, é, entre aspas, uma cura instantânea. É uma cura instantânea. Eu já passei por isso várias vezes, de estar fazendo a dinâmica da constelação e identificar que a questão ali daquela pessoa é a exclusão. E a maioria das vezes eu só tirava o óculos, sempre usei óculos, né? A maioria das vezes eu só tirava o óculos e olhava nos olhos da pessoa. Algumas vezes eu verbalizava para ela: eu te vejo. A pessoa já desmontava ali e pronto, já dissolveu. Algumas vezes eu nem verbalizava, porque os nossos olhos têm energia, nossa expressão tem energia, nosso corpo, nós somos energia. Então eu falo com os olhos, eu falo com o rosto, né? Eu falo com a expressão corporal. Se é uma situação que eu sei que vai expor a pessoa, não preciso expor. Se eu sei que é uma situação que não convém, que a pessoa não se sente bem, sei lá o quê, eu nem abro a boca, eu só olho. Eu só olho e eu incluo a pessoa. Resolvido. Resolvido. As maiores situações que eu tive em constelação familiar foram questões de exclusão. As mais fortes, as mais sérias, as mais críticas, as mais dolorosas foram questões de exclusão. Situações muito consequências muito grandes de situações de mulheres que eram da alta sociedade, engravidaram e a família não permitiu que isso viesse ao conhecimento, porque ia ser um escândalo. Então, a gestação foi escondida e a criança ela foi dada para uma outra família. E aí essa mulher, passados os anos, ela se casou e o primeiro marido, e aquela coisa toda bonitinha. E aquela criança que foi excluída trouxe muita confusão. Muita confusão. E não foi um caso só, eu tive alguns casos. E não em nome do amor,
Porque o amor é a lei e seguir a lei. Que aqui eu estou compartilhando 3, mas existem muitas outras leis. Mas não fique espantado com isso, porque se você entra no equilíbrio de uma lei, é como se você fosse entrando aos poucos no equilíbrio das outras. Porque primeiro que uma está interligada à outra. E quando você está muito afinada com uma, você vai se afinando com a outra. E esse conhecimento vai chegando para você, e não importa como esse conhecimento vai chegar. Se vai chegar por uma terapeuta, se vai chegar por uma professora, se vai chegar por uma pesquisadora, se vai chegar por uma religiosa, o nome que isso vai chegar, não importa, mas de alguma forma vai chegar e você vai sintonizar. Porque você está no fluxo. Então, isso vai chegar de alguma forma para você, com algum nome, através de alguma pessoa.